Bom dia, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos, que agora é uma série totalmente voltada para viver de yoga personal. Sim, esse é o nosso tema, essa é a nossa motivação de estar com essas lives agora, nesse momento. E eu sou a Patrícia Zillig e aqui eu falo sobre tratamos assuntos sobre como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga personalizadas. Então, você que é professor de yoga ou yoga independente da linha, fica aqui comigo que eu vou falar muito sobre esses temas. E hoje o episódio vai falar sobre como você pode economizar tempo, como você pode utilizar o seu tempo e o seu dinheiro de maneira produtiva. Por quê? Hoje em dia a gente gasta muito tempo com deslocamento, né? Então, como você pode gastar muito tempo com o deslocamento, tanto em dinheiro quanto em tempo, enfim, e o quanto isso prejudica ali o seu dia, a sua produtividade, né, entre as suas aulas. Enfim, é isso que acontece, esse é o tema de hoje. Então, se você é aquela pessoa que acredita que você gasta muito tempo e gasta muito dinheiro com deslocamento para as aulas, fica aqui comigo que esse é o tema desse episódio de hoje. Bom, vamos começar falando o que é você perder tempo com deslocamento. Então, o que é tempo, né? Então, tempo de deslocamento é o quê? É o quanto daquele período, né? Aquele período de minutos, de horas, se você for para um evento, até dias, que você leva para você se deslocar onde você está agora até o seu próximo compromisso, seja uma aula, um curso, um evento, um retiro, enfim. Então, isso é o tempo de deslocamento que você leva, tá? E dinheiro é a mesma coisa. Quanto dinheiro você levou ali, você investiu, você gastou para você chegar de onde você está agora até aquela aula que você vai ministrar. Então, é assim que funciona. Vou dar um exemplo aqui. Se você mora, por exemplo, no extremo da Zona Sul, como eu já morei quase no extremo da Zona Sul, e você tem aulas para ministrar muito mais distantes, por exemplo, aulas no centro da cidade, de São Paulo, ou aulas até na Zona Leste, Zona Norte, o que vai acontecer? Esse período de tempo que você passa entre a sua casa e a sua aula, nesse exemplo, é um tempo que você poderia estar produzindo outras coisas. Então, é um período ali que você está levando, sei lá, se você for de carro, não for em horário de pico, você pode levar 40 minutos ou uma hora. Se você for em horário de pico, pode ser que você leve mais tempo. E se você for de carro, você vai gastar tanto de gasolina, se você for de Uber. Então, se você for de metrô, de ônibus, enfim, tudo isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Quanto tempo e quanta grana, quanto dinheiro você está investindo para você sair de onde você está e ir para a sua próxima aula ou curso, enfim. Então, esse tempo de deslocamento, esse dinheiro de deslocamento que você leva, esse investimento que você faz, ele tem que estar contabilizado, né? Então, ele tem que estar presente quando você fizer as propostas das aulas ou dos cursos. Você tem que levar isso em consideração, né? Então, o quanto isso vai afetar o seu dia, a sua produtividade, tá? Então, se a gente fala sobre a questão de você economizar tempo, né? Então, o que é você não gastar tempo nem gastar dinheiro com deslocamento? Vamos pensar num cenário muito bom, um cenário em que você gasta muito pouco para você ir até o seu local de trabalho. Então, por exemplo, se você gasta 15 minutos de metrô, ou andando, ou de 5 minutos de carro, esse é um período muito legal, tá? Então, você investiu pouco dinheiro e pouco tempo para você chegar naquele local. Ou então, se você ministrar aula online. Quem ministra aula online, você não vai gastar nem deslocamento, o máximo vai fazer é abrir o seu EVA, se for o caso, e você também não vai gastar dinheiro porque você está na sua casa. Ou se você tem a sua própria escola, o seu local, o seu espaço, o seu estúdio, também vai acontecer isso. O seu estúdio você também não vai ter que investir ali um tempo de deslocamento, nem um valor de deslocamento entre uma aula e outra. Então, esse o cenário, que seria um cenário bacana, interessante. Agora, o que eu já vi acontecer, tá? Eu digo por experiência própria. Muitas vezes, você, principalmente quem é professor de yoga novo, tem aquela questão de tá numa nova profissão, quer pegar mais experiência,
quer fazer o negócio acontecer. Então, e tem também que ter arrecadação, né? Manter a arrecadação, principalmente se alguém faz a migração de trabalhar numa empresa e ir para ministrar aulas de maneira autônoma, né? Abrir a sua própria empresa, como eu fiz. Eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa das melhores para se trabalhar, tinha um cargo de coordenação e pedi demissão porque eu queria trabalhar com algo ainda com mais propósito. Não que eu não gostava do que eu fazia. Eu era apaixonada pelo que eu fazia e amava a empresa que eu estava. Mas eu encontrei algo com mais propósito, que foi realmente poder focar nessa filosofia de vida que é o yoga. E aí o que aconteceu? Logo no início, logo de cara, eu comecei a pegar várias aulas, né, também. Principalmente aulas de yoga personalizadas, que eu vi que era uma coisa que eu gostava muito, pois eu podia acompanhar exatamente o aluno passo a passo, além de ter uma outra vantagem de você ter uma remuneração melhor. Então eu falei, opa, essa é a saída. Só que logo de cara, algumas vezes eu comecei a ter essa questão de perder tempo, porque uma aula era num lugar, a outra era no outro e tal. Mas logo de cara eu falei, não, tem que ser prático. E aí o que aconteceu? Eu comecei a tentar esquematizar todas as aulas num período próximo, né? Então, todas as aulas que eu ministrava naquele lugar, por exemplo, em Moema, todos os meus alunos, eu comecei a tentar juntar mais ou menos no mesmo horário. Então, isso me ajudou muito a otimizar o meu tempo. Porque, olha, muitas vezes o que acontecia? Eu ministrava uma aula, aí eu ia para a escola, aí dava um tempinho, eu ministrava outra aula, que era próximo de onde estava na primeira, aí voltava. Aí depois parava, ministrava outra, que era do lado daquela primeira. Aí o que acontecia? Eu ficava no zigue-zague, com EVA nas costas. E muitas vezes, quando eu saía de casa, era mochila, porque era com notebook nas costas, né? A mochila com, geralmente, talvez uma roupa para trocar no meio do dia, se eu precisasse. Se eu estivesse com um aluno novo, personal, então eu sempre estava com às vezes 2, eu já cheguei a andar com 3 EVAs nas costas, pasmem, e não eram EVAs pequenos, né? Um era mate, menorzinho, que eu usava, e 2 EVAs grandes, porque eu fornecia para aqueles alunos que não tinham, principalmente no começo. Então eu andava com tudo isso nas costas. E aí andava de um lado pro outro, até chegar na escola, onde eu podia deixar ali o que eu não fosse usar naquele momento. Então, era uma loucura de deslocamento e peso também, né? Porque é um peso gigante e muitas vezes eu andava de ônibus, metrô, ou quando era cedo demais eu pegava Uber, enfim. Eu tinha esse deslocamento. E aí eu falei, bom, vamos tentar organizar as agendas. Então, os próximos personagens que entraram, eu já fui esquematizando os horários, conforme a localização e conforme a distância que eu estava, enfim. Então, eu fui organizando a agenda com isso. E aí, o que aconteceu foi que as coisas foram se encaixando. Porque aí, eu fui conversando com os personagens. Muitas vezes a gente tem receio, né? De chegar para o aluno e fazer uma pergunta. Chegar para ele e falar, olha, será que a gente pode ajustar um pouquinho a nossa agenda? Será que ao invés de começar a aula 7, a gente não podia começar às 7h30? Ou 15 minutos antes? Enfim, porque esses pequenos ajustes fazem com que você perca menos tempo. Às vezes pode acontecer também uma outra coisa, que você nem é perder dinheiro, mas você tem alunos muito próximos. Porém, você tem muitos vácuos, né? Muitos de tempo na sua agenda. Porque aí aquele aluno era no lugar, e aí você tem um outro aluno muito próximo de lá daqui a 2 horas. Aí você fala, putz, não vale a pena eu voltar para um lugar, depois ir para outro, vou ficar por aqui. E aquelas 2 horas para você pode fazer outras coisas, mas você poderia ter encaixado algum outro personal no meio, né? Ou feito alguma outra coisa para você, ou até trabalhado na sua empresa, né? Ter feito as suas redes sociais, ter se divulgado, trabalhar na sua marca, enfim, praticado. Então, muitas vezes o que acontece? E aí você tem que esperar em algum lugar. E aí você escolhe uma lanchonete ou uma cafeteria. Você vai ter que gastar alguma coisa, investir alguma coisa ali. Então você não vai entrar lá. E dependendo da região, você vai pagar num suco R$20. E dependendo de quanto você cobra, aqueles R$20 já fazem diferença. Porque eu sei sim, tá? Eu sei que tem muito profissional de yoga que cobra muito barato, tá? Eu sei disso. E eu sei que é difícil no começo. Eu passei por isso.
Mas eu me mantive firme em não baixar meu valor, porque eu sabia o meu valor. E quanto mais eu estudava, mais eu investia em cursos, mais eu tinha mais firmeza para cobrar mais caro. E não é cobrar mais caro, é cobrar o valor que eu acho justo, né? Então, com essa mesma segurança de o quanto eu sei que o quanto vale o meu trabalho, o quanto ele proporciona bem-estar, qualidade de vida e uma série de outras coisas para as pessoas, essa mesma confiança que eu chegava para o aluno e tentava negociar os horários, tentava negociar a minha agenda com a dele. Então, o aluno não vai deixar de fazer aula com você se ele gostar muito, só porque você está sugerindo algum horário diferente. Então, essa é uma questão. E também você está disponível durante muito tempo, também tem outras coisas, né? Parece que a sua aula não vale. Então, tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode, sim, aplicar a escassez, que é um gatilho mental muito importante, só que ele tem que ser genuíno, para que aquele aluno também não fique mudando de aula, o horário da aula o tempo todo, né? Enfim. Essa é uma questão até que a gente pode abordar com mais profundidade, porque muitas pessoas têm receio também. O aluno cancelou a aula em cima da hora. E aí, você tá com a sua agenda completamente encaixada, né? Então, você tá ali, aquela aula vai ser das 7 às 8. E aí, geralmente, eu sempre dou um intervalo, eu nunca marco em seguida 10 minutos depois. Por quê? Pode acontecer algum imprevisto, o seu aluno pode atrasar, você pode sem querer atrasar, isso não deve acontecer, mas vamos trabalhar com realidade. O aluno gosta de conversar um pouquinho depois da aula, principalmente aluno personal adora, né? Então, eu coloco no mínimo um intervalo de meia hora entre uma aula e outra. Então, aí eu dou essa diferencinha. Deu meia hora entre uma aula e outra, você tá encaixado. Agora, se um aluno anterior, você chega lá, na porta do apartamento dele, da casa dele, enfim, ou na empresa, e ele cancela com você em cima da hora, você tem que cobrar. Porque senão você vai ficar aquela uma hora que você poderia ter encaixado outro aluno, ou que você poderia ter dormido a mais, ou que você poderia ter tomado um café da manhã mais longo, ou que você poderia ter trabalhado nas suas redes sociais, você poderia ter feito qualquer coisa da sua vida, você poderia ter praticado. Aquilo vale muito pra você. Então, sim, eu sei que isso é um parênteses que eu tô fazendo agora, mas sim, você poderia ter cobrado mais, tá? Sim, você pode cobrar de uma pessoa que cancela a aula em cima da hora. Mas tudo isso tem que ter negociado antes, tá? E aí depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. O como você pode negociar antes, tá? Eu conheço muitos, não são poucos, tá? Profissionais da área, inclusive colegas meus, que não cobram, que o aluno cancela em cima da hora e a pessoa simplesmente não cobra. Remarca. Então, não, ou outras coisas, por exemplo, eu já cheguei a ministrar aula para 3 pessoas ao mesmo tempo, era personalizada, era mãe e 2 filhas. E às vezes o que acontecia? Uma delas não podia, e aí ela falou assim, então eu tenho que repor a aula dela, e aí a outra que ela repor, não, a reposição é com as 3, a aula é essa, se vieram 2 ou não, eu não vou repor, porque a aula já foi dada, né? Então, essas coisas, essa segurança tem que ter transmitida, porque senão o que acontece? Aí que era uma aula, se transforma em 3 aulas, porque um dia uma não pode, outra não poderia, a outra então você tem que repor as 3 aulas. Não, é uma aula só, não são 3. Então tudo isso tem que ser negociado antes, tá? Porque esses ajustes, essas coisas pequenas, vão atrapalhar a sua agenda. Por exemplo, aquele cara, eu vou dar um exemplo de uma colega que ela sempre foi muito boazinha e todo mundo, a aula dela sempre foi muito incrível. E assim, acho que por mais que eu já tenha falado isso várias vezes e por mais que alguns alunos já tenham falado pra ela, eu não sei o quanto ela realmente acredita nisso, que esse é um fator. Mas uma vez, eu lembro que, mais de uma vez, mas uma vez ela falou assim, ela tinha acabado de chegar, me encontrar, ela estava atuando também num outro projeto comigo, e aí ela falou assim, eu fui lá pro aluno, ele cancelou a aula, eu estava lá, e ele cancelou, falou que não podia. Eu falei, tá, você cobrou, né? Ela, não, pediu pra eu remarcar, eu remarquei, minha agenda tá meio cheia, mas eu consegui remarcar. Cara, então você, ao invés de perder uma aula, você perdeu 2, porque você tirou uma hora daquela uma hora que você deveria ter dado aula e não deu, então você foi uma hora que você não planejou e teve que fazer outra coisa, ou se deslocar, enfim. E a segunda hora porque o cara quis remarcar, então você perdeu 2 horas. Entende? Então, essas coisas tem que ser pensadas que não são deslocamento, mas também fazem você perder tempo, tá?
Vamos voltar pro tema aqui, tá? Então, eu trouxe alguns dados bem interessantes, então para fazer aí você pensar um pouquinho sobre essa questão do deslocamento. O IBGE, ele sempre faz estudos sobre populacionais, censo demográfico, e um dos estudos é sobre deslocamento. Quanto tempo o brasileiro leva de deslocamento de um lugar para o outro? E esses dados são de 2019, tá? Então, o tempo gasto nacionalmente dos brasileiros de deslocamento de casa para o local de trabalho, então no seu caso você tem que pensar mais se você não ficar o tempo todo no único lugar, mas se deslocando o tempo todo, isso é muito maior, tá? A média é de 4,8 horas por semana. Então, o brasileiro ele gasta, em média, 4,8 horas por semana de deslocamento entre trabalho, casa e trabalho, tá? Ida e volta. Da região sudeste, esse número é maior. Da região sudeste do Brasil, gasta, em média, 5,4 horas semanais. Pera aí que tem mais. E em São Paulo, capital, o número é o maior do país. Sim, os paulistanos, eles gastam 7,8 horas semanais de deslocamento entre trabalho, casa, trabalho e de volta, isso na semana, tá? Então, ainda nesse estudo, se a gente for olhar tudo isso, esse número é muito gritante, mas olha só, 18,1% das despesas de consumo das famílias são destinadas ao transporte. Esse número é maior do que até a própria alimentação. A alimentação é 17,5%. Tá. Ah, mas eu não sou empregado de uma empresa. Pode ser que você seja. Vou pegar uma aguinha aqui. Pode ser que você trabalhe numa empresa, sim. Então, existem vários profissionais de yoga que são contratados por empresas, né? Trabalham na parte do clube, qualidade de vida, benefícios, enfim. Existe essa possibilidade. Mas também existe a possibilidade de você ser contratado por uma academia, o que eu não recomendo, tá? Mas se você quiser, porque você vai acabar ganhando muito pouco e você vai ter pouco horário livre, porque você vai ganhar aquele valor X por mês, independente de quantas aulas você vai ministrar, tá? Então, é uma opção, mas é algo que eu não recomendo, tá? Mas se você realmente quiser, achar que é viável pra você, que isso satisfaz você, ok. É que pra mim, eu nunca me sujeitei a ganhar pouco, sempre quis ganhar mais. E eu sei o valor da minha aula, então eu gostaria que você também pensasse nessa questão. A sua aula vale muito. Se você fornece qualidade de vida para as pessoas, se você fornece bem-estar para as pessoas, o quanto não vale a sua hora, né? Então, isso você deve levar em consideração. A sua aula vale muito, ela vale muito mais do que um alongamento, ela vale muito mais que o respiratório. Você está fornecendo ali até horas, dias a mais de vida para aquela pessoa, até quem sabe anos de vida para aquela pessoa, pelo conjunto de técnicas ali que você está fornecendo para ela, pela mudança de mindset, pela possibilidade de abaixar ali o processo de ansiedade, de estresse, de depressão daquela pessoa. Então você sim está fornecendo mais vida para aquela pessoa. Então quanto isso não vale? Isso é inestimável. Agora você pega isso que é uma coisa bem inestimável, a sua aula que é tão preciosa, e você cobra R$20 por hora, né? Então, não faz muito sentido. A pessoa vai te tratar como um profissional que cobra R$20 por hora. Ela vai lidar com a sua aula não da maneira como ela deveria lidar, porque você cobrou pouco. Porque você cobrou muito pouco, tá? Mas vamos voltar pro tema de deslocamento. Então, tá. Por que você se deslocar, você gastar menos tempo e menos dinheiro com o deslocamento, ele é importante? Pense o seguinte, se você tiver mais tempo no seu dia, que é que todo mundo sempre fala que não tem tempo, né? Se você tem mais tempo livre no seu dia, você pode praticar, né? Você também, como profissional de yoga, a primeira coisa é você praticar yoga. Você tem que vivenciar aquilo que você está falando, aquilo que você está ministrando, até porque você continua se desenvolvendo através do seu sadhana, né? Independente se você está fazendo sozinho ou se você está fazendo com alguém, a sua prática diária vai fazer você evoluir mais e mais. Então é algo que você não pode parar. Você vai ter mais tempo para você dormir mais e melhor. Você vai ter mais tempo para se alimentar melhor. Esse tempo você pode estudar, fazer algum curso. Porque sim, quem é dessa área, independente da área, todo mundo deveria se especializar, todo mundo deveria continuar estudando sempre. Se a pessoa não aprende algo novo, fica meio sem propósito, sabe? Sem desafio na vida. E isso é meio estranho. Pessoas sem propósito, sem desafio, são pessoas que podem sim ter crises de ansiedade também.
Não é só as pessoas sobrecarregadas que ficam com problemas de estresse, ansiedade, síndrome do pânico. As pessoas que têm muito tempo livre, eu já falei sobre um estudo que teve sobre isso. Quando a pessoa tem muito tempo livre no dia, mais 7 horas, 5 a 7 horas por dia, tempo livre assim, tempo para você fazer o que você quiser. Essas pessoas costumam também ter problemas de síndrome do pânico, também tem problemas de crises de ansiedade, depressão, porque elas têm tempo demais, falta propósito, falta objetivo na vida. Então, ter tempo livre para você fazer essas coisas, ela é importante. Esse tempo livre também você pode se planejar para você fazer uma busca contínua de novos personas, novos alunos. Você pode fazer a parte de acompanhamento do seu aluno, de materiais, montagem de aulas, que tipo de aula você vai montar para ele fazer em casa ali em outros horários, a gestão evolutiva dele, toda a sua programação de redes sociais, qual o foco que você quer, todo o seu planejamento, a sua estratégia da sua empresa. Ah, mas eu ministro aula de yoga, o que é essa estratégia de empresa? Isso a gente pode também falar sobre de maneira mais aprofundada, mas o que é você pensar? Que tipo de aluno eu quero atrair? Eu quero atrair mais homem ou mulher? Que tipo de profissional eu quero trabalhar? Eu quero atuar em qual região? Eu quero atuar com aula individualizada, eu quero trabalhar com aula numa academia. Então, tudo isso deve ser pensado. E aí, para que isso seja viabilizado, você precisa de tempo para sentar e fazer. E você perder menos tempo com o deslocamento vai fazer com que você tenha mais tempo para você trabalhar no seu próprio projeto e em você mesmo. Então, isso é uma coisa boa. E dinheiro? Dinheiro sim, né? Porque você está ali economizando dinheiro com deslocamento, esse dinheiro você pode investir num monte de coisa. Olha só, esse estudo do IBGE falando que 18,1% do valor da arrecadação mensal de uma família vai para deslocamento. Mais do que alimentação. Alimentação 17,5%. Se sobrar dinheiro para você tirar um pouco desse percentual de dinheiro de deslocamento, você vai colocar em outras coisas. Você pode colocar em se alimentar melhor. E morar numa região mais próxima, até onde estão os seus alunos, tá? Uma região que você queira trabalhar, que você queira atuar, que você queira morar, que vai te fazer bem. Uma região que seja mais perto de locais principais, de metrô, linhas de ônibus, que seja mais central. Então, tudo isso vai viabilizar se você tiver mais dinheiro. Você vai poder investir mais em você. E para as coisas que você quiser. Então, você vai poder investir em curso, é legal, mas você pode investir em você fazer uma hidratação, em você, às vezes, fazer uma academia, até se você quiser também como profissional de yoga, você pode estar numa academia e usar a academia também, né? Geralmente tem alguns acordos que você pode fazer, que eu já fiz também. Mas você pode pensar nessas coisas, né? Você tem o seu combustível, que é o dinheiro, para fazer esses investimentos. Você pode guardar uma grana, sim, porque você nunca sabe quando tem os momentos de altos e baixos, como aconteceu no começo da pandemia. Muitos colegas ficaram bem preocupados porque ministravam muitas aulas presenciais, principalmente em academia. Com a pandemia, essas aulas pararam durante um bom tempo e muitas academias não voltaram a abrir. A pessoa ficou sem ter aquela renda, né? Então, se você tem uma reserva para isso, é importante. Logo quando eu pensei em fazer a minha transição de carreira do mundo corporativo para ministrar as filosofias de vida, para ser professora de yoga, eu fiz uma reserva. Eu fiz uma reserva porque era importante, porque eu sabia que eu estava começando numa nova profissão. Essa nova profissão, ela ia demorar um pouquinho, como qualquer coisa na vida. Você não começa logo de cara fazendo uma coisa e vai ser a pessoa mais perfeita naquilo, né? Por mais que você queira, por mais que você prepare, por mais que você dedique, antes, você só vai saber como é estando lá, vivenciando, né? Não adianta você falar assim, deixa eu medir a temperatura da água aqui do mar para ver como é que tá a água nesse dia. Amanhã vai estar diferente. Mas o que você pode fazer? Você pode se prevenir, né? Você pode ir lá, ver como é que tá a temperatura da água. Se você pensar que foi num período de frio, você vai colocar uma roupa mais quente. Enfim, mas é a mesma coisa com as suas aulas. Se você sabe que existe a possibilidade no começo de você ganhar menos do que eu ganhava quando você trabalhava em empresa, faça sua reserva, né? Faça isso. E é importante essa reserva para você se manter durante um tempo, caso aconteça algum empecilho, tá? Então, tudo isso é importante. E aí, a gente pensa, né? Tem essa questão toda de você deslocamento.
de você gastar menos dinheiro e gastar menos tempo. Mas tem uma outra questão que eu não vou nem entrar tão profundamente, só vou citar, que é a questão sustentável. Quanto menos você usar transportes, menos você polui o ambiente e menos você ali está contribuindo com toda essa cadeia de poluição, enfim. Então isso também é sustentável para o planeta. Quanto mais você faz as coisas próximas, mais você otimiza a sua vida, mais você otimiza também as coisas de maneira sustentável para o planeta. Então tudo isso também se encaixa, tá? E aí, vamos pensar um pouco mais, né? Essa questão de deslocamento, ela impacta muito. A gente não pensa tanto sobre ela, mas ela impacta demais. Eu vou citar alguns exemplos aqui também que já aconteceram com pessoas próximas, de ter um intervalo muito pequeno entre uma aula e outra, para conseguir otimizar tudo, porque esse intervalo é um intervalo exatamente para se deslocar de um lugar para o outro. Então eu já vi gente acontecer falando, meu intervalo é de meia hora e eu tenho que pegar metrô. Aí o que acontece? Chega lá, o metrô tá cheio, chega lá, tá com velocidade reduzida dos carros, dos trens, chega lá, pode ter acontecido qualquer outra coisa, como o seu aluno anterior se atrasar, ou o seu aluno seguinte tá lá no horário e te esperando e você não conseguiu chegar porque pegou trânsito, mas enfim. Então eu já vi gente falando assim, eu demoro 15 minutos entre um metrô e outro, é bem rapidinho, eu consigo chegar lá. E não conseguiu chegar porque porque reservou meia hora naquele período e os trens pararam com velocidade reduzida e não conseguiu chegar no horário para sua aula. Então eu já vi muito isso acontecer. O que acontece? Constantemente você se atrasa, né? Se você não se planeja bem com o deslocamento e constantemente você se atrasa nas suas aulas, você vai perder o crédito com aquele aluno, ele vai cancelar com você. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi gente que também vai pegando muita aula, vai pegando aula demais, eu vou pegar essa aula aqui, essa aula não sei aonde, e aí a pessoa nem sabe como chegar no lugar, não tem tanto senso de direção. Eu digo por causa própria, eu também não tenho tanto senso de direção. Mas quando eu aceito uma aula presencial, agora eu tô no foco mais online, né, das aulas individualizadas, eu vejo quanto tempo de deslocamento eu vou levar. Pera, passa o seu endereço, passa o seu CEP e tal, eu vejo quanto tempo de deslocamento leva, e aí eu vejo os horários. Nesse horário que você tá propondo não dá. Eu consigo tal dia ou tal horário e negocio. Porque é muito melhor você negociar do que você chegar atrasada. Então, eu tenho uma outra colega de profissão que ela também sempre chegava atrasada, ou ela não chegava. Já aconteceu de ela chegar com 40 minutos de atraso. E os alunos estavam lá. E por que ela chegou com 40 minutos de atraso? Porque ela não viu onde era o lugar antes. Ela simplesmente foi substituir aulas e ela não viu que o tempo de deslocamento entre uma aula e outra não era o suficiente. E ela se perdeu no caminho, aconteceram várias coisas e ela chegou lá 40 minutos depois. E aí, enfim, ela perdeu a aula, os alunos ficaram esperando, em 20 minutos ela não conseguiu ministrar a aula aqui, ela teria 1 hora para ministrar. Então, isso fica chato para a pessoa, porque ela pode sim perder o aluno ou perder o contrato, se ela tiver contrato com uma empresa, com uma academia ou com um condomínio. E foi o que aconteceu, ela perdeu vários contratos por causa dessa questão. É porque ela sempre chegava atrasada? Não, ela simplesmente pegava muita aula e perdia muito tempo com deslocamento. E não tinha um bom senso de direção e não sabia otimizar o dia, né? Então isso era muito comum, ela perdia muito tempo de um lado pro outro. E aí ficou até famosa por sempre estar chegando atrasada ou por nunca conseguir, às vezes, dar conta das aulas. E ninguém mais passava aula para ela, né? Então, quando tinha uma aula para substituir e ela se candidatava, as pessoas já não passavam mais aula para ela, porque ela sempre chegava atrasada. Inclusive, ela teve alunos personalizados, alunos que pagavam muito bem para ela, mas eu não sei o que acontecia, mas ela nunca chegava no horário, não conseguia chegar no horário, se atrasava, se perdia, estava no outro canto da cidade, porque às vezes ela pegava outras aulas antes daquela, personalizada, que era importante, e aí o que acontecia? Ela não conseguia chegar no horário daquela aula tão importante, porque ela já tinha dado uma outra em um lugar muito distante. E aí a aula que era a principal, que ela ganhava como personal, que era a aluna dela, ela perdeu. Porque ela pegou outras aulas antes e não conseguiu otimizar isso.
Então, olha só como é o impacto, né? Então, você pode, se você perder muito tempo com o deslocamento, né? Além de você perder tempo, além de você perder dinheiro, tem o risco de você não conseguir chegar. Porque pensa numa situação mais complexa. Se você ministra aula em lugares muito distantes um do outro, e aconteceu, por exemplo, um acidente em algum lugar no meio do caminho, que isso não é tão raro de acontecer, especialmente em São Paulo, com a quantidade de carros que a gente tem, quantidade de trânsito. Então pode ser que tenha um acidente no meio do caminho. A probabilidade de você chegar no horário, às vezes, diminui muito. Agora, se você está num lugar em que é próximo, putz, aconteceu um acidente, geralmente eu iria de Uber ou iria de tal outra coisa. Se você consegue ter um planejamento bom nos seus dias, você fala, putz, tá, aconteceu esse acidente, então eu vou sair antes. E aí você sai antes. Ou você vai de bike, ou você vai até andando, mas você consegue chegar no horário, se você se planejou bem, né? Então, você não precisa ministrar 200 aulas, né? Tô exagerando aqui, mas você não precisa ministrar 10 aulas no dia, como eu já fiz. Mas você pode sim ministrar menos aulas de uma maneira mais coerente, mais próximas uma das outras. Isso vai fazer com que você otimize mais o seu dia, otimize mais o seu horário. E essa otimização vai te render uma grana extra no final do mês. Vai te render tempo livre para você fazer as coisas que você gosta. Porque imagina, você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro e você vai economizar também outra coisa muito preciosa. Você vai economizar ali o seu momento com você mesmo. Você vai poder ter tempo com você mesmo. Você vai poder se observar de outra maneira, né? Você vai ter tempo em praticar, você vai ter tempo de se valorizar mais. Fala, putz, realmente vai valer a pena encaixar uma aula agora, né? Porque quando você economiza tempo e dinheiro, você pode escolher se você pega aquela aula ou não. Você pode escolher se você vai pegar aquele curso. Por quê? Fala, putz, mas eu vou deixar de praticar. Mas eu vou deixar de comer bem, eu vou deixar de dormir horas. Você não precisa disso para sobreviver, porque você já tá ali economizando tempo, tá ali economizando dinheiro. Então você vai pensar de outra maneira. Você não vai pensar só como uma pirâmide de Maslow na base, em que você tem que ser sustentável. Você vai pensar em outras coisas. E isso é muito legal, porque aí você consegue alavancar mais a sua vida, porque você tem as duas coisas em mais abundância que existem no planeta. Tirando a saúde, é claro, mas saúde, mais dinheiro e tempo. Quando você tem as duas coisas nas suas mãos, cara, resta com você. Então, você conseguir ali otimizar sua agenda, tem dinheiro e tempo na sua mão, resta com você. Então, aí você pode fazer todas as outras coisas. Você pode praticar, fazer toda a sua vida funcionar a partir de então. Porque o mais importante você já tem. Mas isso, pensa, otimize a sua agenda, valorize a sua aula. Você é um profissional que leva a qualidade de vida, que está levando mais horas para a pessoa. Mais horas de vida para a pessoa, dias, que são anos. Então, você sim, não cobre R$20 por aula. Não cobre R$25 por aula. Né? Isso não, porque você merece mais. Então, se você ganhar mais por aula, e não é então você é dinheirista. Não, você está valorizando o seu trabalho. E quando você valoriza o seu trabalho, o outro valoriza o seu trabalho também. E aí, você vai ver uma coisa louca. Os alunos que pagam menos não valorizam tanto. E os alunos que pagam mais, valorizam mais. São aqueles que realmente vão ficar com você. São aqueles que realmente vão evoluir. Porque eles estão pagando por aquilo, entendeu? Então, pensa nessa questão também. O como R$20 não paga nem manicure cobra R$20, sabe? E não tô desvalorizando a manicure, mas tô falando que assim, porque é uma coisa que você pode fazer, mas que não é necessário na sua vida. Se você ficar sem fazer as unhas, você não vai morrer, né? Agora, se você tiver com uma crise de ansiedade de não praticar, não digo que você vai morrer, mas aquelas técnicas vão te ajudar muito naquele processo de ansiedade, sabe? Então pensa nisso, o quanto vale o seu trabalho. Perder tempo com deslocamento, perder dinheiro com deslocamento, só se realmente for valer muito a pena.
Só se você acrescentar isso na sua aula, tá? Ah, mas para chegar lá eu tenho que ir de Uber. Inclui esse valor na sua aula. Ah, mas se para ir para lá eu demoro 1 hora. Inclui essa 1 hora no valor da sua aula. Ah, mas aí minha aula vai custar R$ 300. Sim, e daí? Eu já cobrei mais que isso de uma aula. E as pessoas pagaram. Mas por que se eu cobrasse menos que isso a pessoa não ia valorizar? Então pensa nisso. Você sim merece ter tempo livre e merece sim perder menos dinheiro com deslocamento para sobrar mais para você fazer o que você gosta, para você viver de maneira leve, para você praticar, para você poder investir em você, tá? Isso é mais importante. Acredite em você, acredite que o que você tem em suas mãos é muito precioso. A partir do momento que você começar a acreditar nisso, que tudo que tem nas suas mãos é muito precioso, que todo esse manancial de técnicas e conhecimentos é uma coisa, é uma joia rara, e você começar a valorizar mais isso, as pessoas também vão valorizar. E você vai ver a mudança de mindset que você vai criar em você e que vai gerar para as outras pessoas, principalmente para os seus alunos. Bom, e hoje eu fico por aqui. Se você tiver mais dúvidas sobre o como viver de yoga personal, mande mensagens, vai me mandando aqui nas redes sociais que assim que possível eu vou responder. E continue me acompanhando aqui para mais vídeos e mais temas sobre viver de yoga personal. Um grande abraço e um lindo domingo de sol. Vai aproveitar também um pouco o sol, vai aproveitar um pouco a vida, vai respirar, vai ficar diante da natureza e vai se curtir e se valorizar. Um abraço.